Hoje eu vou te ensinar a trocar o zíper de uma calça jeans. Eu quero que você saiba que essa técnica que eu vou te passar é da mesma forma que eu aprendi há 15 anos lá com as minhas professoras no curso que eu fiz. Tem algumas coisas também que eu fui acrescentando nesse tempo todo de profissão. Nós vamos fazer de forma que a gente obtenha um resultado muito próximo aqui do original. Nós vamos usar aqui a linha de pesponto, né? Eu recomendo que você use. Eu vou te ensinar a desmanchar isso daqui da forma certa. Você pode fazer em qualquer máquina que você tenha, porque nós vamos usar apenas costura reta, desde que a sua máquina ela consiga costurar jeans. Porque vou ser muito sincero com você, não é toda máquina de costura que aguenta costurar, que aguenta trabalhar com jeans, com um tecido mais grosso, tá? Vou te ensinar os macetes para você ter um acabamento profissional aqui na sua peça. Não é difícil, tá? É um vídeo que talvez ele fique um pouquinho mais longo, mas se você quiser, você pode assistir com velocidade aumentada, tá bom? E aí não vai ser tão cansativo. Nós vamos fazer aqui na peça de algodão cru, para que fique fácil de você visualizar. Tô fazendo aqui com o zíper que aparece, mas ó, se você observar, é a mesma coisa. Aqui, ó, tá vendo? É o mesmo princípio, ó. Nós vamos colocar essa costura aqui, vou te ensinar como faz. Aqui, tá vendo? Vou te ensinar todos os macetes. Então assista até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. Você vai começar desmanchando essas costuras aqui, ó, da calça. Observa aqui, ó, por dentro da calça, tá vendo? Você tem que localizar essa dobra de tecido aqui, ó, tá vendo? Você tem ela nos dois lados da calça, ó. Essa dobra de tecido aqui, onde é costurado o zíper. Você vai desmanchar essa costura aqui do cós, do final dessa dobra, tá vendo? Mais ou menos aqui, ó, ela termina aqui. Então você vai desmanchar daqui até, você tá vendo aqui, ó, que você passa a mão, você sente que é mais grosso? É onde essa dobra de tecido entra aqui por dentro do cós. Então você vai desmanchar daqui até aqui, tá? Não tem necessidade de você desmanchar mais do que isso. Então é aqui onde aparece esse trecho aqui entre os meus dois dedos. Você vai desmanchar aqui dos dois lados. Na outra perna você vai desmanchar também, ó, daqui até aqui, ok? Depois que você fizer isso, você tem que dar inclusive uma atenção, abrindo um parênteses aqui, ó, a essa parte aqui da costura, mais grossinha, tá vendo? Isso aqui se chama travete. Antigamente se falava presilha, né? Mas hoje em dia se fala travete. Você tem que desmanchar esses dois. Normalmente você tem só dois, às vezes você vai ter um aqui cruzadinho. Tem que desmanchar. Essas costuras aqui, essas duas aqui você precisa tirar. Essa daqui, se tiver na sua calça, não tem necessidade, tá? Você vai desmanchar essas duas. E essa aqui, ó, você vai desmanchar mais ou menos até aqui, ó. Mais ou menos até uns 2 dedos para baixo do travete, para a gente ter espaço para poder manusear aqui a calça. Por dentro, aqui da parte do zíper, você vai desmanchar essa costura aqui. Tá vendo, ó? Pode ser que, ao desmanchar essa costura, toda essa parte aqui se solte. Mas pode ser que não. Então, talvez você tenha 1, 2, até 3 costuras embutidas aqui para dentro, porque é muito comum em calça jeans você ter várias costuras aqui para pregar o zíper. Não é igual a costura doméstica que a gente faz, a costura artesanal, né, que a gente faz em casa, que uma costura você já prende tudo. Na costura industrial normalmente é assim, é mais de uma. Então você desmancha tudo isso aqui e aí o zíper ele vai soltar aqui. Ele vai soltar aqui, você vai perceber que na maioria dos casos, essas duas costuras, elas não servem para prender essa parte do zíper. Tá vendo que aqui por baixo tem uma terceira costura, ó, essas duas são aquelas lá de cima. E aqui a gente observa que tem uma terceira costura. Essa aqui, ó, aqui onde eu tô colocando o desmanchador, essa daqui é a costura que prende essa parte do zíper. Então, quando você desmancha aqui, essa parte abre para cá. Essa dobra, ela vai estar solta, você desmancha essas duas costuras, essa dobra, ela vai abrir para cá. No momento que você abre essa dobra para cá, aí você consegue desmanchar essa última costura. Depois que você tiver feito isso, aí sim nós vamos trocar o zíper.
Gente, confira, porque às vezes pode ser que uma determinada costura que ficou faltando, um pedacinho, não permite você soltar essa parte do zíper aqui, tá bom? Então confira tudo certinho para você desmanchar somente o necessário. Por exemplo, essa costura aqui, igual eu já falei, não precisa desmanchar. Esse botão aqui não precisa tirar, até porque se você não tiver o balancinho, você não consegue colocá-lo depois, tá? São só essas. A única que vai te dar mais trabalho é o travete. Muito bem. Você vai ter que trabalhar com o zíper do mesmo tamanho da calça do seu cliente, ou da saia, né? Porque a técnica é a mesma para zíper de calça ou zíper de saia. Normalmente, as calças de hoje em dia usam zíper de até 15 centímetros, mas as calças de antigamente, de 20, 25, 30 anos atrás, as masculinas usavam zíper de 18, as femininas usavam zíper de 15. Então você vai ter que usar um zíper do mesmo tamanho da sua calça. Quanto menor o zíper, mais difícil é de trabalhar com ele. Feito tudo isso, agora nós vamos fazer a troca. Nós vamos fazer para nós colocarmos o zíper, nós vamos usar aqui um tecido de algodão cru, porque ele fica mais fácil de você visualizar no vídeo. E é mais fácil de você conseguir entender o passo a passo. Só que é exatamente a mesma coisa que é feito na calça ou na saia, nós vamos fazer aqui no algodão cru. É o mesmo passo a passo. Você só vai ter que transferir, né, adaptar para uma calça jeans. O que eu recomendo para você? Faça numa calça de teste, compra uma calça em brechó, uma calça barata, nesses brechózinhos bem baratinhos aí que a gente encontra, e treina nessa calça, ou treina num pedaço de pano, porque isso daqui é um serviço meio chatinho, tá? Não é qualquer máquina que aguenta fazer isso daqui, você tem que observar também se a sua máquina aguenta costurar jeans. Então, treina isso daqui, porque muito provavelmente, de primeira, você não vai conseguir ter um bom resultado. Então, não desanima, porque é normal, tá? Você faz a primeira, fica horrível, a segunda vez fica mais ou menos, a terceira em diante fica bom. Então, antes de você pegar esse serviço para você cobrar do teu cliente, tenha certeza de que você está entregando um bom padrão, tá? Um bom custo-benefício e cobre um valor condizente com o trabalho que você entrega. Muito bem. Nós vamos usar aqui esse zíper de 10 centímetros, então nós temos aqui a abertura. E nós vamos usar o pertingal. Pertingal, gente, é essa parte aqui da calça, ó, tá vendo? É exatamente a mesma coisa. A função do pertingal é impedir que o zíper belisque a pele quando a gente subir ele aqui, quando a gente fechar o cursor, que é essa parte aqui que sobe e desce, se chama cursor. Tem gente que chama carrinho, mas o nome correto é cursor. Então nós vamos costurar tudo. E lembrando que essa técnica serve para zíper de calça e zíper de saia. Vamos lá. Nós estamos aqui com a nossa peça toda desmanchada, tá vendo? E agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos localizar no zíper, nós temos que trabalhar com zíper fixo, porque existe o zíper destacável, que é zíper de jaqueta, e o zíper comum, né, que é o fixo, que é esse daqui que normalmente ele tem essa latinha aqui, esse ferrinho, que impede o cursor de descer até o final do zíper. Ótimo. Gente, nós vamos colocar essa latinha do zíper no final aqui da costura. Aqui na nossa calça jeans, se você observar aqui, ó, com ela fechada, ela já tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Ela tá aqui. Na mesma altura, ó, a latinha é a mesma dessa daqui, ó. Ela está aqui embutidinha na mesma altura aqui da costura. Então nós vamos colocar a nossa latinha aqui. Só que eu não posso, por exemplo, colocar o meu zíper na peça dessa forma aqui, porque muita gente faz isso aqui. A pessoa costura assim, ó, e fica esse serviço meio porco aqui, meio esquisitinho, tá vendo? Não é assim que a gente faz. Nós vamos usar um truque, um segredo para conseguir deixar esse zíper escondido aqui para dentro da carcela. Nós vamos fazer o seguinte, ó, observa comigo. Aqui eu fiz uma marcação, um pique, onde é o vinco da dobra, ó, porque ele sobe retinho aqui, dobrado, a mesma quantidade de tecido de embaixo até em cima, e aqui eu sei onde é o final da dobra, o vinco aqui.
Como que eu sei que é aqui? Porque, olhando aqui pelo avesso da peça, nós temos a mesma quantidade de tecido. No caso aqui o exemplo são 4 centímetros, tá? Mas não se baseie em medidas. Presta atenção na técnica, senão você vai se confundir. Esse pique, ele serve para eu ter uma referência. Por quê? Atenção que aqui vai o primeiro truque. Quando a gente for colocar o zíper, nós não podemos costurar o tecido dobrado aqui no rumo do vinco dessa parte da dobra aqui, ó. Em outras palavras, aqui eu tenho a mesma quantidade de tecido dobrada de baixo até em cima. Aqui no meu exemplo aqui são 4 centímetros, mas pode ser qualquer medida de acordo com o exemplo, com a peça que você estiver fazendo. Para eu pregar o zíper, eu preciso dobrar essa parte de cima meio centímetro para fora. Assim, ó, desse jeito, ó. Tá vendo? Então ela estava assim, ó. E eu vou dobrá-la para cá, meio centímetro para fora. Assim, para fora que eu falo é para fora da dobra. Onde que é o final da dobra? Aqui onde eu fiz o meu pique, ó. Tá vendo? Meu pique aqui. E eu dobrei meio centímetro para fora. Então, eu fiz isso aqui, ó. Ela está dobrada assim. Eu simplesmente fiz isso aqui, ó. Tá vendo? E eu vou dobrar ela inteira dessa forma. Assim. Se você quiser, você pode passar, tá bom? Para vincar bem a dobra. E aí, aqui vai o segundo truque, o segundo segredo que muitos cursos não ensinam. Nós estamos trabalhando aqui com uma calça feminina. O lado esquerdo da peça, quando ele vem abotoando por cima do lado direito, significa que é uma calça masculina. Quando o lado direito fecha por cima do lado esquerdo, significa que é uma calça feminina. No exemplo aqui, ó, o lado esquerdo fecha por cima do lado direito. É uma calça feminina. Mas você não acabou de falar que quando é assim é masculina? Sim. Mas você pode até ver uma calça feminina com o lado esquerdo fechando por cima do direito, mas você nunca vai ver uma peça masculina com o lado direito fechando por cima do esquerdo. Isso vale para calça, isso vale para blazer, para camisa e qualquer peça que tenha uma abertura, um abotoamento ou um zíper. Muito bem. Você vai, óbvio, seguir o padrão da peça do seu cliente, a menos que você esteja fazendo do zero, aí você pode escolher de que lado você quer, considerando essa regra que eu acabei de falar. Por que que é desse jeito? Porque é padrão de confecção. Se não for assim, a sua peça vai ser considerada uma peça com defeito. Uma pessoa que não conhece, ela pode até comprar e usar, mas uma pessoa que conhece, ela vai bater o olho naquilo, ela vai saber que está com defeito, ela não vai querer pagar o seu preço se você estiver trabalhando com preço acima do mercado. Muito bem. Dobrei aqui para fora. Agora eu vou vir aqui, ó, e eu vou posicionar, eu vou abrir essa parte aqui de cima, a parte que vai fechar por cima da outra, eu vou posicionar o meu zíper nessa parte que eu dobrei com essa latinha dele aqui no final da costura, logo acima, desse jeito, ó. Tá vendo? Deixa eu dar mais uma dobradinha aqui, porque ainda não vincou direito. Se você tiver preguiça de levar a sua peça no ferro, você pode vir aqui com o cabo da tesoura, ó. A gente consegue dar um truque aqui. Isso aqui é um quebra-galho, dependendo do tecido, você consegue fazer ele assentar assim, ó. E aí você coloca aqui, desse jeito, ó. É importante que a latinha do zíper, ela esteja ao lado aqui do final da costura, desse jeito. E aí você vai prender alfinete no seu zíper. Como o meu zíper é pequeno, 2 alfinetes aqui são suficientes. Muito bem. Agora, nós vamos colocar o pertingal no lugar. Vocês estão vendo que o pertingal que eu estou usando aqui, ele é bem maior do que o zíper. Não tem problema. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui com a peça virada do avesso. Essa curva do pertingal, ela tem que vir aqui até o final do zíper. Gente, quando eu falo final do zíper, o zíper mesmo é só essa parte aqui onde tem esse trilho. Tá vendo? Entre esses 2 pontos aqui. Mas ele tem esse tecidinho aqui pra fora, que a gente também usa pra costurar, tá bom? Então, eu vou colocar o meu pertingal aqui com a dobra, a parte da dobra virada pra fora do zíper. Por que pra fora? Porque aqui é o lado de dentro,
aqui ao lado de fora. Então, a parte da dobra vai ficar apontando para fora do zíper. Desse jeito, ó, você vai ter um pertingal provavelmente parecido com esse daqui. Aqui você vai passar um overlock, um zigue-zague. E você vai acomodar o seu pertingal desse jeito, ó. O final do pertingal coincidindo com o final dessa parte de tecido aqui do zíper. E você vai colocá-lo assim. Eles paralelos aqui, ó. Não é assim, não é assim, nem assim. É assim. Eles paralelos aqui, bem juntinhos. Se você quiser, você pode vir aqui embaixo, ó, e colocar mais alfinetes. Assim, você segura. Claro que se você estiver trabalhando com uma calça jeans, talvez você tenha que usar aquele alfinete grosso, né, o alfinetão, que eu uso inclusive quando eu pego calça jeans para eu trocar o zíper. Assim, ó, como eu coloquei esse aqui prendendo, posso tirar aquele outro, ó. Você vai colocar assim. E o seu pertingal, ele não vai subir retinho aqui, ó. Tá vendo que aqui eu coloquei ele juntinhos? Ele não vai subir retinho assim. Ele vai vir um pouquinho para fora. Se você estiver trocando um zíper de uma calça, você vai colocar ele para fora o equivalente até ele encostar aqui no final do cos. Porque você não pode, por exemplo, colocar o seu pertingal. Vamos supor que você não coloque ele todo para fora, você coloca ele menos assim, você traz ele menos para cá e fica sobrando aqui uma ponta do cos, como se fosse um degrau aqui. Isso não pode acontecer. Você tem que colocar ele na mesma largura aqui para ficar um trabalho bonito. Nesse exemplo aqui do tecido de algodão cru, a gente não está trabalhando com cos, tá? Eu vou ensinar apenas a colocar o zíper e no final a recosturar o cos, mas vamos supor que eu tenho aqui um cos. Aí eu venho, eu vou colocar ele meio tortinho, ó. Eu coloco ele meio tortinho assim, tá bom? E aí eu venho prendendo com alfinete. Assim. Muito bem. Como o meu zíper é pequeno, aqui eu posso colocar 2, no máximo 3 alfinetes, ó. Coloco um aqui no meio. Ótimo. Se você estiver trabalhando com jeans, não tem necessidade de você linhavar. Se você estiver trabalhando com outro tecido mais fino do que o jeans, do que o denim, né? Que o denim é o nome técnico do tecido onde se faz calça jeans, aí você vai ter que alinhavar. Por quê? Quando você está costurando o zíper, a tendência é que esses tecidos enruguem aqui assim, um por cima do outro, e chega aqui no final, tá uma maçaroquinha de tecido aqui. Muito bem. Agora, desse jeito aqui, ele já está pronto para a gente costurar. Uma costura só, a gente vai prender o zíper e o pertingal, tudo no lugar. Para a gente fazer essa costura, a gente precisa do pé calcador próprio para zíper. Eu tenho esses dois exemplos aqui, ó, nas minhas máquinas. Esse daqui é da minha Eugene Genius, tá vendo? Provavelmente, se a sua máquina for mais nova, você vai ter um pezinho parecido com esse. E tenho esse aqui mais antigo, que é original Singer. Tá escrito aqui, ó, Singer, tá vendo? Ele veio do importado da Grã-Bretanha. Por quê? Nós usamos esse pé calcador dessa forma. Assim. Tá vendo? E se você não tiver nenhum desses dois, provavelmente você tem um igual esse que está aparecendo aí na foto. O importante é que você tenha um pé calcador próprio para costurar zíper comum. Eu falei agora há pouco que você precisa saber se a sua máquina consegue costurar jeans. Porque assim, gente, existem algumas máquinas que elas não são muito boas para costurar tecidos mais grossos, como jeans, como brim, enfim. A melhor máquina para você fazer isso, óbvio, é a industrial. Se você não tiver a industrial, você pode fazer aqui na pretinha. Eu estou usando a minha Vigorelli, fazia tempo que eu não gravava nela, tá? Para você ver que com qualquer máquina que você tenha que seja mais robusta, você consegue fazer esse serviço aqui. Vocês estão tendo a mesma visão que eu da máquina, tá? Você vai usar uma agulha no mínimo tamanho 16 para fazer esse trabalho aqui. Se for um jeans mais mole, você pode usar 14, mas é muito difícil a agulha 14 dar certo em todos os tipos de jeans.
mas você tem que usar uma agulha mais grossa, e aí se for um jeans mais fininho, você vai ter mais facilidade. Se for um jeans mais grosso, você vai ter um pouco mais de dificuldade, pode ser que a sua máquina ela engasgue no processo, mas aí é uma questão de adaptação. Nós vamos começar aqui substituindo o pé calcador da nossa máquina, então eu estou tirando o pé calcador de uso geral e eu vou colocar o pé calcador de zíper. Aí você vai verificar como que você instala o pé calcador na sua máquina, tá? Porque na maioria das máquinas, se for Singer, se for um pouco mais antiga, você simplesmente tira aqui o pé calcador da haste e encaixa o outro. Não é igual esse meu Vigorelli aqui, que o pé calcador ele sai inteiro. E aí, gente, o pé calcador de zíper, ele tem uma regulagem. Você pode usá-lo do lado direito ou do lado esquerdo. Para a gente costurar essa primeira parte do zíper, nós vamos colocá-lo para a esquerda. E aí não tem como eu falar para você, eu te dar uma receita de bolo, porque assim, cada pé calcador ele é de um jeito, né? Pode ser que o que você esteja usando aí na sua casa não seja igual ao meu. E aí você precisa se atentar nesse detalhe. Depois que o pé calcador ele já está instalado no lugar, você vai regular a sua máquina para fazer um ponto, no mínimo no tamanho 2,5, tá? Você vai trabalhar aí com 2,5, 3, dependendo da espessura do tecido que você está usando. E aí você vai costurar exatamente da forma como você me vê fazendo aqui, ó. O bom do pé calcador para zíper é que ele permite que você costure bem próximo aqui da borda do tecido, ó. Tá vendo? Sem a agulha bater no pé calcador. Porque se você for trabalhar com o pé calcador simples, pode ser que você não consiga. Então, você vai fazer o seguinte, você vai descer a agulha, e aqui você vai descer o pé calcador, e você vai abrir o zíper. A gente trabalha com ele aberto. Como a agulha já está segurando o tecido aqui, ó, você pode vir aqui e tirar o alfinete, porque a agulha está fazendo a mesma função do alfinete. E aí você vem costurando. Faz um retrocesso aqui no início. O retrocesso não precisa ser longo, tá? É coisa de 1 centímetro mais ou menos. E aí você vem costurando, tendo o cuidado de não costurar muito na beirada do tecido, a ponto de que a agulha escape da borda do tecido. Então você tem que manter uma distância constante aqui da borda do tecido. E é por isso que a gente usa o pé calcador de zíper, porque ele permite você costurar bem pertinho aqui da borda do tecido, sem o perigo de a agulha escapar aqui e não pegar onde a gente quer. E aí, conforme você vai costurando, você viu que eu fui tirando o alfinete. Em determinado momento, você vai parar o seu zíper, aqui é a sua costura do zíper, com a agulha dentro do tecido, tá? Tem que ser com a agulha dentro do tecido, você vai levantar o pé calcador, e aí, com cuidado, você vai passar o seu zíper aqui, o cursor do seu zíper, por baixo aqui da agulha, tá? Isso aqui é uma tarefa meio chatinha para quem não tem experiência. Você vai fechar o seu zíper, abaixa o pé calcador e continua costurando onde você parou. E aí você vai até o final. Aqui, conforme você for chegando perto do final, você vai trazer o tecido para cá e você vai costurar aqui, ó, onde está esse alfinete. Tá vendo? Você vem aqui com cuidado, tira o alfinete e vem costurando até o final. Onde que eu sei que é o lugar certo que eu tenho que parar? Aqui, ó, tá vendo? No final do zíper, eu já posso fazer o retrocesso aqui. Um retrocesso pequeno, não tem necessidade de ser um retrocesso grande. Ó. Muito bem. Depois que você faz essa primeira costura, você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Agora, você vai fazer o seguinte. Essa parte aqui da carcela que está dobrada para baixo, você vai dobrá-la para cima. Assim. Ela tá assim, né? Porque a gente trouxe para cá. Isso aqui é como se fosse o avesso da calça jeans. Aí você vai dobrá-la para cá assim. Assim, fechado, né? Fecha ela assim. E preste atenção aqui, ó. Vocês lembram aqui
onde eu saí meio centímetro, que eu dei aqui, ó, o pique, tá até o vinco da dobra aqui, eu saí meio centímetro para poder costurar o zíper. Eu fiz esse pique nos dois lados, ó, tá vendo? Agora, quando você está trabalhando com uma calça jeans, é mais fácil, porque a própria calça, ela vai te dizer onde você tem que dobrar o tecido para ficar certinho. Você vem dobrando, você vai alinhar certinho aqui, ó, as duas metades. Se você estiver fazendo uma peça do zero, esse pique aqui você vai marcar para você saber onde que é a dobra. Tem que ficar pique em cima de pique, ou quando você vai costurar isso aqui na calça, você dobra ele para cima, tem que ficar retinho, ó, igual esse tecido aqui, ó, chapadinho, tá vendo? Não pode formar prega aqui embaixo, ó, se formar prega aqui, tá errado. Significa que você tem que trazer essa parte ou mais para cá ou mais para cá. Via de regra, você não pode trazê-la muito aqui, ó, posicionar ela de uma forma que fique parte do zíper aparecendo. Você tem que colocar o zíper escondido pelo menos meio centímetro aqui para dentro, ó, contando desse vinco para cá. Então, se você levanta assim, ó, você vê aqui que ele tá no mínimo meio centímetro escondido para cá, você já sabe que é o correto. E aí você vem aqui, você vai prender alfinete, aqui assim. Aqui pode ser que você precise usar aqueles alfinetões grossos, tá? Porque isso daqui é meio chatinho de fazer. Você prende alfinete da mesma forma que eu vou fazer aqui, ó, um atrás do outro. Esse último alfinete aqui, ó, você vai prendê-lo aqui, você vai observar onde termina a costura do seu zíper. No caso é aqui, ó, tá vendo um retrocesso por dentro do tecido? Então eu vou prender o último alfinete, eu prendi com a ponta virada para cima, esse último eu vou prendê-lo com a ponta virada para baixo, porque isso aqui vai me ajudar numa próxima etapa, que você já vai ver qual é. Muito bem, você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é o avesso da calça. Agora nós vamos prender o outro lado do zíper e nós vamos voltar para a máquina. Aqui na máquina, para a gente costurar o outro lado do zíper, eu preciso mover o pé calcador de zíper. Nós trabalhamos com ele virado para a esquerda. Agora eu preciso movê-lo para a direita. Então, você vai ver aí como que é feito na sua máquina, tá? Esse meu pé calcador aqui, como ele é da Singer e eu estou usando na Vigorelli, eu não consigo movê-lo, ó. Esse meu aqui, ele tem uma regulagem, tá vendo? Então eu preciso vir aqui e desparafusá-lo, assim. Aí sim eu consigo mover ele todo para cá, ó. Porque agora a gente vai usar ele aqui do lado direito. E aí você... Depois que você faz essa operação, ó, tá vendo, ó? Ele tá agora do lado direito da agulha. Ele já tá pronto para ser usado. Você vai vir aqui novamente no seu zíper e você vai localizar, ó. Imagina que isso aqui é a sua calça. Você vai colocar aqui a sua mão por dentro do avesso e você vai localizar o zíper. Ó, eu tô usando um zíper vermelhinho que é para ficar fácil de ver no vídeo. Agora, nós vamos costurar esse lado do zíper nessa parte de tecido, ó, tá vendo? Essa parte de tecido é aquela parte que fica dobrada para dentro, que no começo do vídeo eu falei, que é onde você tinha que desmanchar a costura até o limite daquela dobra. É a mesma parte, tá bom? É só você localizar aí. Para facilitar o seu entendimento, ó, vamos localizar juntos, ó. Essa dobra aqui onde nós vamos costurar o zíper, essa dobra é essa dobra aqui, ó. Tá vendo? Onde tem essas duas costuras. Nós vamos fazer essa costura aqui, ó. Tá vendo essa costura que aparece com linha azul mais clara? Nós vamos fazê-la agora. E aí, nós não podemos costurar o pertingal. O pertingal fica solto. O pertingal que nós estamos usando é esse daqui. Tá vendo? E o pertingal da calça é esse daqui, ó. É a mesma peça, esses dois.
É um pouco confuso, mas você precisa se habituar a trabalhar dessa forma aqui, para você poder fazer esse serviço para fora, porque isso daqui é uma das coisas que eu mais faço aqui, é um dos serviços que eu mais tenho lucro. Muito bem, nós vamos prender o zíper nessa dobra interna sem costurar o pertingal. Como que a gente faz isso? A gente coloca um por cima do outro assim, ó, a dobra do tecido por cima do zíper, e nós vamos costurar assim, tá vendo, ó? Assim, que é como se a gente estivesse costurando, ó, esses alfinetes que eu coloquei, é como se eles estivessem presos aqui. Então, é como se eu pegasse essa dobra e ela estivesse aqui, ó, por cima do zíper, assim. Tá vendo? Assim. Vamos lá. Eu vou costurá-los assim. Eu simplesmente vou passar uma costura reta aqui, ó. Vocês estão tendo a mesma visão que eu. Vamos lá. Como que você vai saber onde você tem que passar a costura? É simples. Qualquer lugar do zíper que você pegar, vai ter a função de prendê-lo aqui no lugar. Nessa etapa aqui, você não pode trabalhar com o zíper aberto. Ele tem que ficar fechadinho assim, porque senão não dá certo. E aí, você vem costurando assim, ó. Você verifica aqui por cima do tecido, passa o dedo aqui onde você sente que tem o relevo do zíper. Você posiciona a sua máquina de forma que você consiga costurar aqui pegando qualquer parte do zíper. Aí você vem, faz um retrocesso e passa a costura. E aí você vem verificando, ó, é muito importante que o pertingal esteja dobrado para cá. Ele não pode ficar dobrado assim. Porque se você costura ele dobrado assim, não vai dar certo no final, você já vai entender. E aí isso aqui você vem ajeitando, vá fazendo com calma. Costura é um trabalho de paciência, não adianta você se estressar. Aquele dia que você está nervoso, nervosa com alguma coisa, que você tenta às vezes pegar um serviço, pegar na máquina para fazer, você vai se estressar, vai querer descontar na máquina, e aí não é muito inteligente, porque se você descontar a sua raiva na máquina, você continua com raiva, mas dessa vez porque você quebrou toda a sua máquina. Muito bem, no final você vai ter uma costura parecida com essa daqui, ó. E observa que ela prendeu aqui a outra parte do zíper, tá vendo, ó? Aqui o retrocesso ficou meio feinho porque eu não segurei a ponta da linha ali para costurar igual eu ensino. Você vai ter algo parecido com isso daqui. E agora nós vamos fazer a braguilha. A braguilha é essa costura aqui, ó. Que são essas duas costuras aqui, que é um acabamento que a gente faz, tá vendo, ó? Fizemos essa costura é a mesma que aparece aqui, ó, a mesminha, tá vendo? Essa com a linha azul mais clara é a mesminha que aparece aqui. Pra gente fazer a braguilha, nós vamos tirar o pé calcador de zíper, porque a gente não precisa mais dele, e nós vamos trabalhar com o pé calcador normal, o universal, né, de uso geral. Isso, você instala ele no lugar. Se você estiver trabalhando, trocando um zíper de uma calça jeans, é muito fácil você fazer essa costura da braguilha. É só você seguir o sinal da costura antiga que tinha aqui, você vai costurando por cima e aí você obtém o mesmo efeito. Se você estiver fazendo uma peça do zero, eu recomendo que você venha aqui com um lápis desenhando para você costurar em cima, tá? Porque para você fazer a mão livre é meio complicadinho. Eu já estraguei muita braguilha de calça, não ficava com um efeito bonito, eu olhava, depois eu achava feio, queria desmanchar, por não conseguir fazer isso daqui. Agora, atenção que aqui vai mais um segredo. Nós vamos costurar essa parte de fora a essa parte de dentro, que seria essa parte de fora a essa parte de dentro. Nós vamos fazer essa costura aqui, ó.
Nessa calça, você tá vendo que são duas. Não tem necessidade de você fazer duas. Eu acho mais difícil. Você pode fazer uma aqui no meio dessas duas, que eu acho que dá o mesmo efeito, tá? Porque essa costura aqui é uma costura de acabamento. E atenção que aqui vai o segredo. Você vai dobrar o pertingal para cá. Novamente, ó, você vai dobrá-lo para cá, porque a gente não pode pegar o pertingal nesse início da costura. E aí você vem costurando. O que é importante aqui, ó? Você vai descer paralelamente à dobra do vinco. Como assim? Você vai ver que eu vou costurar aqui, ó. A mesma distância da agulha até essa dobra do vinco, ela vai permanecer equivalente durante toda a costura. Porém, nós vamos dar um truque aqui no final, que é o que faz toda a diferença. Então você vem aqui costurando. Igual eu falei, se você não tem muita prática, essa etapa aqui ela pode ser um pouquinho complicada. Você precisa localizar onde está a latinha do zíper. Lembra aquela latinha, ó, no caso, essa daqui, ó. Essa latinha aqui, você precisa localizá-la aqui para você saber onde você tem que fazer essa curva. Essa curva aqui, ó. Você não pode fazer em qualquer lugar. Porque se você fizer a curva no lugar errado e a agulha bater em cima dessa latinha do zíper, você vai quebrar a sua agulha. Então, você localiza ela aqui, você pode fazer uma marcação de lápis, no caso a minha tá bem aqui embaixo do meu dedo. Então eu sei que eu tenho que vir costurando, descendo aqui, e mais ou menos uns 2 centímetros antes, 1,5 centímetro, 2 antes, eu vou parar com a agulha dentro do tecido, vou levantar o meu pé calcador e vou desdobrar o meu pertingal. Ele não estava dobrado, a gente não começou costurando com ele dobrado, agora eu vou desdobrar. Ó, ele estava assim, agora eu desdobro ele todo, porque agora eu vou fazer a curva assim. Ó, a latinha do meu zíper, ela tá bem aqui, ó, eu passo o dedo, eu consigo sentir. Eu tenho que passar com a agulha ao lado dela, não em cima. O pé calcador até consegue passar por cima, mas a agulha tem que passar ao lado. Então, nós vamos aqui, ó, fiz a curva. A minha professora, na época que eu estava estudando, que eu estava fazendo um curso de corte e costura, ela me ensinou a fazer assim, quadradinho. Eu acho mais bonito para calça de homem você fazer quadradinho, mas se você quiser, você também pode fazer redondo. Vocês viram que eu tirei aqui o alfinete e eu vou dar um último ponto bem aqui, ó, na dobrinha, tá vendo? A agulha tá enfiada bem aqui na dobrinha. Agora eu vou girar assim a minha peça para cima e eu vou dar aqui cerca de uns 3 pontos, uns 3, 4 pontos subindo e eu vou levantar e vou girar de novo. Se você estiver trabalhando com uma calça jeans, você vai fazer o seguinte, ó, você vai colocá-la nessa posição com a dobra do tecido aqui a 90 graus e aí você vai dar um retrocesso mais reforçado aqui, ó. Você vem e volta várias vezes de forma que você costure bem aqui na dobra. Se você não estiver trabalhando com uma calça jeans, você pode fazer desse jeito aqui, ó, para dar um acabamento mais bonito. Você vem, dobra aqui, ó, e você dá um retrocesso aqui no final, em forma de triângulo. Se por acaso a sua máquina, a sua peça escorregar para o lado, você vem aqui e ajeita, tá? Você faz um retrocesso em forma de triângulo, por quê? Para ficar um acabamento bonito, tá bom? Muito bem. E aí você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Essa costura que nós fizemos aqui é a mesma dessa daqui, ó. Se você estiver trocando um zíper de uma calça para um cliente, você vai fazer com uma linha de pesponto ou com uma linha dupla na agulha, como eu já tenho vídeo ensinando, tá? Se você não tem linha de pesponto, você passa 2 linhas juntas na sua agulha, que vai ter um efeito parecido com esse daqui. Eu não posso usar uma cor de linha diferente da linha original da minha calça. Então, vocês estão vendo que essa linha aqui é um amarelo meio mostarda, eu tenho que usar uma linha ou dessa cor ou muito próxima, para eu ter um resultado bonito, tá? E aí você vai fazer o máximo possível para que fique parecido com a costura original da calça. Pode ser que você precise dar um travete é essa costura aqui, ó. Pode ser que você precise fazer uma presilha
aqui na diagonal, porque às vezes quando você faz essa costura dessa forma aqui, ela não pega o pertingal, ela não prende da forma certa, porque cada calça é feita de um jeito. E aí você vem aqui, ó, você vai regular a sua máquina para fazer um ponto reto menorzinho, tá? Pode ser um ponto 1,5 mais ou menos. Você vem aqui, eu gosto de fazer assim, bem na dobrinha, tá? Regula a máquina aqui e você vai costurar para frente e para trás, ó. O travete, ele nunca tem mais do que 1 centímetro, ó. Você pode ir e voltar umas 3, 4 vezes. Assim. Tá vendo? Que aí você tem o mesmo efeito do travete. Porque o travete, você consegue, se a sua máquina tiver zigue-zague, você consegue regular a máquina para ela fazer um travete também. Só que aí, como a maioria das pessoas não tem experiência, se eu for ensinar como que faz um travete com zigue-zague na máquina caseira, vai confundir a cabeça de vocês. E o meu objetivo nesse vídeo aqui é ser o mais simples possível. No final você vai ter algo parecido com isso daqui. Agora sim você vem, tira os alfinetes, assim, ó, tá vendo? Corta essas pontas de linha, porque isso daqui te atrapalha demais, tá bom? Assim que você tirar a peça lá da agulha da máquina, você já corta essas linhas, providencia um potinho, um tapoerzinho para você colocar o excesso de linha, o lixo. Esse pertingal aqui, esse excesso, você pode cortar, tá bom? Claro que se assim, você estiver trocando um zíper de uma calça ou de uma saia do seu cliente, o pertingal você não vai ter ele grandão desse jeito, é só você colocar no mesmo lugar onde ele estava. E aí você vai ter algo parecido com isso daqui, ó. Deixa só eu cortar essa linha aqui teimosa. Você vai ter algo parecido com isso daqui. Assim, você vem aqui, abre, ó. Olha só que perfeito que fica, que gracinha, tá vendo só? Por isso que eu falo pra gente não costurar com um pertingal desdobrado, porque nessas costuras aqui, se você se confundiu, você assiste novamente, volta o vídeo e assiste novamente. Se você passar essa última costura, a anterior a essa, com pertingal assim, tá vendo que aqui, ó, ele passa um pouco do começo? Aqui, ó, que seria essa costura aqui. Se eu não costurar com ele dobrado assim, aí essa costura, ela vai prender um pedacinho dele aqui, e eu vou abrir o meu zíper. Eu mesmo estando com o zíper aberto, eu não vou conseguir separar essas duas partes, porque o pertingal tá preso aqui. Então o segredo para você ter um bom acabamento na carcela, o nome desse acabamento aqui é carcela, é você, quando for dar as costuras, essa última e a penúltima, costurar com o pertingal dobrado. Se você ficou com dúvida, assiste novamente, você tem que ter um resultado próximo desse daqui, tá vendo? E vamos observar aqui a calça do cliente e aqui o exemplo que eu usei. Tá vendo só? Se você estiver fazendo num cliente, na calça de um cliente, você vai fazer redondinho, aqui no caso é redondo. No caso, esse aqui é como se eu estivesse fazendo a peça do zero, eu gosto de fazer assim, quadradinho, que eu acho que fica mais bonito. E aí, depois que você costura o zíper, provavelmente vai estar descosturada essa parte aqui de baixo ainda. O que você pode fazer, ao invés de você dar esse retrocesso aqui, você simplesmente gira a peça com a agulha colocada dentro do tecido, você simplesmente gira a peça, né? Porque ela vai estar assim, você simplesmente gira, você vai ver qual que é a posição na sua máquina, gira, para você vir aqui costurando, fazendo essa parte aqui, dando um retrocesso grande, porque linha de pesponto ela tem que ter um retrocesso maior. E você tem que ter um resultado próximo do original ou muito parecido com o original. Depois que você faz isso, essa parte aqui, vocês estão vendo que aqui está sem o cos, né? A única coisa que vai faltar vai ser você costurar o cos. Então você vem aqui, você com a ajuda de uma ponta de uma tesoura, você empurra ele para dentro aqui assim, ó. E aqui você vem costurando. E essa última parte aqui, ela é meio chatinha, porque pode ser que a agulha escape nessa parte daqui de baixo. Ela costura certinho em cima, mas a dobra de baixo ela escapa. Aí talvez você tenha que dar umas batidas com o martelo para deixar esse tecido bem assentado. E aí você faz isso daqui com paciência, linhavando, com alfinete, que aí com certeza, se não na primeira, nas primeiras vezes você vai ter um resultado muito bom, tá? Eu hoje, no momento que eu gravo esse vídeo, em julho de 2023, eu cobro R$ 35 para fazer esse trabalho aqui.
Ah, mas é caro? Não, não é caro, porque se uma pessoa não consegue trocar o zíper da calça, a calça fica inutilizada. E R$ 35 com o meu zíper, tá? Porque esse zíper aqui, ele é carinho. No final aqui você vem, você fecha esse zíper de metal, você dá umas gotinhas de óleo, bem ralinho aqui, tá? Para não manchar a peça do seu cliente. E aí você vai ter um resultado muito bom. Se o seu cliente gostar, com certeza ele vai trazer mais peças para você fazer, porque isso daqui dificilmente o cliente traz uma peça só, ele vai trazer uma às vezes para conhecer o teu serviço. Se ele gostar, ele vai trazer, como acontece muito comigo, sacolas e sacolas de peças. E se você tiver uma boa clientela, se você souber cativar o seu cliente, você vai ter sempre bons clientes. Eu já tenho vídeo no canal ensinando. Eu espero que eu tenha te ajudado com esse passo a passo aqui. É muito mais fácil do que parece, tá? É extenso, é trabalhoso, mas se você tiver paciência, você vai ter um resultado tão bom quanto esse meu aqui ou até melhor. Tá vendo só? Você tem que chegar num resultado próximo desse daqui. Só lembrando que o passo a passo para zíper de calça e zíper de saia é o mesmo, tá? Você só tem que adaptar aí para a peça que você estiver trabalhando. Existe ainda uma outra forma de pregar zíper que eu já ensinei no canal Zíper Invisível, ensinei agora zíper de carcela, né, que é o acabamento de calça jeans. Existe ainda o zíper embutido. Num próximo vídeo eu vou ensinar. Eu espero que você tenha gostado. Se esse vídeo te ajudou, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um joinha, porque isso me ajuda muito a crescer aqui no YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação dos vídeos que eu mandar. Me segue nas minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Machado.alfaiate. Muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.